todos. Bom, então vamos dar continuidade no capítulo 10 e explorar os itens de 1 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então, seguindo no item 1, nós temos a parábola de Mateus que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Quem são os que choram? Quem são os aflitos? E por que eles são os bem-aventurados? Não seria contraditório um ser em aflição ser bem-aventurado? Veja, as pessoas que choram somos nós mesmos, que passam pelas dificuldades, pelas provações da vida, que nos é necessária para a nossa evolução. Agora, uma coisa é passar pela provação se tornando um bem-aventurado, ou seja, passar pela provação sem lamuriação, sem reclamação, sem revoltas diante das dificuldades da vida. Serão consolados aqueles que sofrem com resignação. Gente, não adianta nada você passar por uma prova e ficar reclamando o tempo todo, xingando todo mundo, porque só vai aumentar o seu sofrimento e você terá que passar por tudo isso novamente. E quem são os que têm fome e sede de justiça? Esses são os seres que são injustiçados aqui na Terra, que seus direitos são desrespeitados. Entendam que não existe o acaso aqui, não existe o destino. Se você alguma vez já passou por isso, muito provavelmente você foi tirano em outra vida ou nessa mesma. Ou seja, você não utilizou seu livre-arbítrio de forma ideal. Mas nesse caso, de bem-aventurados os que sofrem perseguição e sede de justiça, acreditam na justiça divina e, mais uma vez, não se revolta perante o Pai. Basicamente, a mensagem aqui é que temos que saber sofrer, porque não é se revoltando que vamos conseguir nos melhorar. Depois, nós temos a parábola de Lucas, e que diz assim: Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Essa passagem de Lucas, ela traz o mesmo contexto. Aquele que é pobre, ou seja, aquele que é humilde, obediente e resignado, só entrará nos reinos dos céus sem reclamar, que são honestos, que trabalham no bem para evoluir espiritualmente. Sabe aquela historinha, quando a gente fala assim, que nós somos os ricos de espíritos? Pois bem, são esses os merecedores dos céus. Mas será que somos mesmos essas pessoas, esses espíritos? E depois Lucas continua no seu evangelho dizendo: Mas ai de vocês ricos que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Então, nessa passagem, Jesus não quer dizer que os ricos estão fadados ao sofrimento, mas sim que se você nasceu ou conquistou a riqueza, mas não o utilize em prol do próximo, que não leve fraternidade, amor, ou seja, que aquele rico egoísta, é dele que Jesus diz que não vai obter consolação alguma no céu. Então, nem todo pobre vai ser salvo e nem todo rico vai ser condenado. Tudo depende da forma como nós nos comportamos diante das condições que nós estamos. Seguindo no item 3, ele fala sobre a justiça das aflições. E o Evangelho nos diz que as consolações que Jesus se refere não são desfrutadas aqui nessa vida material, elas são desfrutadas na vida futura, na vida espiritual. Porque aqui nós estamos em resgate, né? Lembremos que nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos em resgate devido à nossa escala evolutiva. Então, nós precisamos aprender a viver aqui
Vamos para sentir as compensações na vida futura. E às vezes, nós podemos até sentirmos aqui mesmo essas compensações. Mas lembremos que não será de forma integral. Então, a gente não vai ser 100% feliz aqui. Seguindo, tem uma pergunta bastante interessante nessa passagem que diz assim: por que uns sofrem mais do que os outros? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Ou seja, por que tantas condições diferentes? E a resposta é a reencarnação. Porque a gente está aqui reencarnado novamente em um mundo de prova e expiação, como disse, porque nas reencarnações anteriores não conseguimos evoluir o necessário. Nós cometemos erros que precisamos pagar aqui. E quando digo nas reencarnações anteriores, é porque, gente, nós estamos vindo errando há séculos e séculos e séculos, cometendo erros, e mesmo assim, Deus é infinitamente bom e justo, que Ele ainda parcela para a gente, sem juros, o carnezinho das nossas dívidas. Ele jamais permitiria desigualdade sem uma causa. É pela lei de causa e efeito que nós temos nas condições que precisamos, na família que precisamos, e teremos provas e ou expiações que precisamos para evoluir. E não adianta vir com essa historinha não de que eu não pedi para nascer, porque você não pediu mesmo, você implorou para nascer. E eu já falei isso, se minha mãe estivesse aqui ouvindo hoje, ela com certeza balançaria a cabeça. Então não é justiça aqui, nós estamos apenas colhendo o que plantamos. E se você quer colher melhor, então plante melhor. Ninguém aqui está falando que é fácil, estamos falando que o caminho é árduo. É com esforço constante, esforço diário, cometendo erros às vezes, mas tendo a consciência dele, que vamos evoluir. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. No item 8, ele traz a passagem sobre as causas atuais das aflições e diz assim: as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Uma tem sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Aqui diz que não necessariamente as aflições que passamos nessa vida têm causas apenas das vidas passadas. Pode ser também que causamos nessa própria vida. E Kardec continua: quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seus próprios desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Aqui é fazer a famosa tempestade em copo d'água. Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Ou seja, nós somos os autores dos nossos próprios infortúnios. Nós nos causamos tantos sofrimentos e ainda assim jogamos sempre a responsabilidade no outro, no azar, sem nos darmos conta de que o azar é a nossa própria negligência. A pergunta 926 do Livro dos Espíritos também é bem interessante e diz bem sobre esse tema das causas das nossas aflições. Então a pergunta é assim: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E a resposta dos Espíritos é: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se muitas decepções nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, quanto mais necessidades supérfluas temos, mais aflições estamos criando para nós mesmos. No livro A Religião dos Espíritos, capítulo Examine a Própria Aflição, Emmanuel diz que
a aflição do egoísmo chama egolatria. Porque ser egoísta dói também. Você acha que não? A gente sofre porque a felicidade está em compartilhar. Se você tivesse tudo o que você quisesse e fosse para uma ilha sozinho ou com a sua família, você ia ser feliz? Não. Ainda mais hoje em dia com as redes sociais. E por que não? Porque você precisa contar, precisa tirar vantagem. O egoísta vive uma vida exclusiva em torno dele mesmo. E aí ele vira para Deus e diz: por que, Deus, que eu sofro tanto? É importante refletirmos sobre as nossas atitudes, avaliarmos o que realmente é bom e necessário para nós, para então evoluirmos. No item 5 do Evangelho, diz que a lei humana não pune todas as faltas. O que é a lei humana? É a lei criada pelos homens, segundo os valores e princípios e a história daquela sociedade. Diferentemente da lei de Deus, que não deixa impune nenhum desvio, seja para o próximo ou para si mesmo. E ele diz que o sofrimento é proveniente dos erros cometidos e que servem de advertência de quem agiu mal. Mas não basta sofrer para se melhorar, é preciso sofrer bem. No livro Céu e Inferno, item chamado Código Penal da Vida Futura, Kardec diz assim: para cada imperfeição moral que nós temos, nos gera um sofrimento. E mesmo aquele que uma vida toda não se melhorou, não aprendeu, não evoluiu, não se desespere. Há sempre uma luz no fim do túnel, uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Ninguém é condenado a uma pena eterna. Todos terão a oportunidade de se melhorar. E então, Kardec finaliza com outra passagem do Evangelho, que diz assim: mas, assim como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador, e uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido, após o desencarne também brilhará para o homem o sol de uma nova existência, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. Uma boa tarde a todos. Bom, então vamos respirar profundamente, fechar os nossos olhos, nos sentar de forma confortável e agradecer por esse momento de aprendizado, que possamos colocar todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus em prática no nosso cotidiano. Agradecer a Jesus Cristo pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de a cada dia podermos nos tornarmos seres melhores. Obrigada, Mestre, pelas nossas vidas, por nos abençoarmos, por abençoar a cada um que aqui está presente nessa tarde de sábado. Agradecer pelos nossos familiares que muitas vezes nos aguardam em casa. Abençoe, Senhor, o nosso lar, os nossos trabalhos, a nossa semana. E que semana que vem possamos todos novamente estarmos reunidos em seu nome. Que assim seja.